Olá, bem-vindos ao programa Conversa Pública. Hoje nós vamos falar sobre osteoporose. A osteoporose é a diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas no corpo. Cerca de 200 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade em todo o mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 10 milhões, segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea Osteometabolismo. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Benhur Albergaria, que é ginecologista e vice-presidente da Comissão Nacional de Osteoporose. Ele vai explicar para a gente como é que a gente pode se prevenir, de que maneira a gente chega no diagnóstico e quais são os tratamentos da doença. Olá, doutor. Obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui para a gente conversar e esclarecermos sobre essa doença tão importante que é a osteoporose. Bom, doutor, então para a gente começar, muita gente às vezes ouve falar, mas não sabe exatamente o que que é. O que que é a osteoporose? É, Na verdade, você já começou com a definição perfeita dela, e eu sempre tento traduzir para os meus pacientes uma visão de que o osso é uma estrutura dinâmica, né, que está constantemente se renovando. O osso velho é retirado e osso novo é formado constantemente no nosso organismo, né? Às vezes a gente olha para o nosso osso e parece uma coisa estática, mas na verdade não. O tempo inteiro há uma remodelação óssea, exatamente para garantir que o osso continue resistente. Enquanto nós somos jovens, esse processo de formação óssea, de formar osso novo e de retirada de osso, que nós chamamos de reabsorção, ele é equilibrado. Então, nós retiramos o osso velho e formamos a mesma quantidade. O problema é que, à medida que nós envelhecemos, e aí começam os nossos desafios, nós pertencemos a uma geração que tem o privilégio de ter uma expectativa de vida muito longa. Mas óbvio que todos os benefícios trazem os seus desafios. E um desafio dessa longevidade é que, à medida que nós envelhecemos, essa dinâmica da remodelação óssea se modifica. Com o envelhecimento, e principalmente nas mulheres, a partir da menopausa, nós reabsorvemos mais osso, tiramos mais osso do que formamos. Consequentemente, esse desequilíbrio leva a uma perda de cálcio no osso, de conteúdo mineral do osso, de densidade óssea, fazendo com que o osso se fragilize e podendo apresentar fraturas a traumas muito pequenos ou, em alguns casos, mesmo sem trauma nenhum. Então, essa é a osteoporose. É uma doença onde o osso tem um desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, com predomínio da retirada óssea, fragilizando esse osso. Então, assim, pelo que o senhor está explicando, seria um efeito do envelhecimento, como agora as pessoas estão vivendo mais, é uma doença associada ao envelhecimento. Agora, Sim. pode ter também, fora essa questão do envelhecimento, uma causa para essa doença? Não, exatamente. A causa mais comum é o envelhecimento, e tem um ponto importante nesse aspecto, até para que nós possamos entender por que as mulheres pagam um preço maior do que os homens. Homens também têm osteoporose, mas se nós pegarmos 5 pacientes com osteoporose, 4 vão ser mulheres, apenas um vai ser homem. Parece que o que realmente mantém esse equilíbrio entre formação óssea, depósito ósseo e saque ósseo são os hormônios sexuais, o estrogênio na mulher e a testosterona no homem. Quando nós somos jovens, nós produzimos quantidades adequadas. As mulheres produzem estrogênio, nós homens produzimos testosterona, e há um equilíbrio no osso. Quando a mulher chega na menopausa, acontece uma coisa única no sexo feminino, que é a parada de função do ovário. Ela para de menstruar exatamente porque os ovários deixam de produzir estrogênio. E isso leva a esse desequilíbrio na remodelação óssea, sacando mais osso do que depositando. Já com os homens, o testículo, à medida que nós envelhecemos, também vai produzindo menos testosterona, mas não há aquela parada abrupta como acontece com as mulheres. Isso é o que nós chamamos de osteoporose da pós-menopausa ou osteoporose primária, aquela causada pela parada da produção dos hormônios. Isso representa 80% dos casos, das causas de osteoporose. Agora, em 20% das vezes, mesmo às vezes em pessoas mais jovens, nós temos outras doenças que causam esse desbalanço, esse desequilíbrio. Há uma série de doenças do sistema endócrino, das glândulas, do sistema gástrico, do fígado, dos rins, que levam a um desequilíbrio, podendo predispor à osteoporose.
é o que nós chamamos de osteoporose secundária, ou seja, é aquela osteoporose secundária a outras doenças. Mas não é a maioria. Em 80% das vezes, o grande problema de saúde pública que nós temos é a osteoporose da pós-menopausa, a osteoporose involucional do envelhecimento, porque essa é a mais comum e a que realmente traz toda a carga de fraturas que essa doença promove nas sociedades no mundo inteiro. Agora, mesmo sendo uma doença que vem com a idade, ao longo da vida a gente pode ir tomando algumas medidas, se prevenindo para retardar ou mesmo para não ter a osteoporose? Essa pergunta é muito importante. Há um médico famoso que disse uma vez que a osteoporose é uma doença geriátrica, mas que tem início pediátrico, né? Na verdade, é bom nós voltarmos àquela fala minha inicial, de que o osso ele é extremamente dinâmico, né? Durante a infância e a adolescência, nós, seres humanos, se nós imaginarmos nosso esqueleto como uma conta bancária, que ao invés de ter dinheiro nela, nós temos cálcio, durante a infância e a adolescência, nós depositamos muito mais do que retiramos. Consequentemente, o nosso saldo fica positivo. E é por isso que nós crescemos em estatura na infância e na adolescência. Mas quando chega em torno de mais ou menos 20 anos, tanto para homens quanto mulheres, esse processo tende a se igualar. Então, ou seja, nós começamos a depositar o mesmo tanto que nós sacamos. Então, há uma estabilidade. E essa estabilidade vai dos 20 até mais ou menos os 50 anos, aproximadamente. E a partir dos 50 anos, com a menopausa nas mulheres e com o envelhecimento dos homens, nós começamos a sacar muito mais do que depositarmos e o nosso saldo começa progressivamente a ficar negativo. Ou seja, saúde esquelética é um desafio para toda a vida do ser humano. Se nós queremos ter ossos resistentes, com menor chance de quebrar, nós precisamos, desde a infância, na adolescência, fazermos práticas como ingesta adequada de cálcio, exercício físico, é, cálcio, não apenas o leite, derivados, mas vegetais de folha verde, por exemplo, né? Fazemos exercícios para expormos ao sol para obtermos a vitamina D que vai absorver o cálcio, evitarmos hábitos como tabagismo, alcoolismo, que essas coisas são ruins. Isso deve ser feito ao longo de toda a vida, né? E certamente, depois que nós entramos na menopausa ou vamos envelhecendo, nós temos hoje uma série de recursos para nos ajudar, porque certamente haverá perda nesse período. Nós precisamos de contrapor. Você tocou num ponto que é muito importante, principalmente por ser uma doença associada ao envelhecimento, que é o enfraquecimento dos ossos e a facilidade, um aumento da probabilidade de fraturas. Como é que isso acontece? Como é que a gente pode evitar esse tipo de situação? Então, certamente, nós vivemos também um momento, nós estamos vivendo um momento de desafios, onde o número de casos de osteoporose e fratura aumenta. Nós também vivemos uma oportunidade muito grande de evitar ou de minimizar essa ocorrência, né? É possível hoje que nós façamos medidas tanto de diagnóstico precoce dessa doença, né? Evitar que nós tenhamos as formas avançadas de osteoporose ou mesmo a ocorrência de fraturas e intervir através de medicações naqueles pacientes onde isso não foi possível, né? De uma maneira geral, as medidas preventivas é o que nós chamamos de medidas universais. Todas as pessoas, especialmente aquelas acima de 50 anos e mulheres na pós-menopausa, devem ser orientadas em todas as consultas que elas forem, independente do especialista, a terem um estilo de vida saudável, a ingerirem alimentos ricos em cálcio, como nós já falamos, leite derivado, vegetais de folha verde, a se expor regularmente de forma adequada, nos horários corretos, à exposição solar para formar vitamina D, se exercitarem. Essas medidas são universais. Mas nós sabemos que, em muitos casos, infelizmente, só isso não vai ser suficiente para prevenir a perda. Então, é fundamental que nós façamos um diagnóstico precoce, né? E nós temos à nossa disposição hoje 2 instrumentos para fazer esse diagnóstico precoce. Um deles é um questionário de fatores de risco. É um pequeno questionário que já foi validado no mundo inteiro, ele é usado no mundo inteiro. Esse questionário se chama FRAX. O Frax é uma calculadora online que nós podemos acessar na internet, por exemplo, gratuitamente, e lá uma série de perguntas. Se você já teve fratura prévia, se o seu pai ou sua mãe já fraturaram, se você fuma, se você bebe. Ou seja, nós vamos responder a esse questionário, que tem 8, 9 questões bem básicas,
e ele vai permitir calcular qual é a nossa probabilidade de ter uma fratura nos próximos anos. Então, o Frax é uma ferramenta que veio facilitar dramaticamente a vida dos profissionais de saúde para identificar rapidamente aqueles pacientes que chegam para uma consulta geral e você avaliar se ele tem fatores de risco para osteoporose. E não apenas identificar esses fatores, perguntar se ele fuma ou não, mas quantificar qual é o impacto que isso pode ter no risco a médio e longo prazo dele fraturar. Então, o Frax é uma ferramenta muito importante que nós temos à nossa disposição hoje para avaliar fatores clínicos de risco. Uma outra ferramenta que nós temos, já uma ferramenta diagnóstica, é a densitometria óssea. Esse é um exame que é disponível no SUS, por exemplo, nós temos acesso no SUS no Brasil. Há, obviamente, o acesso privado, mas também nós temos na rede pública, que é um aparelho que faz a medida da densidade mineral óssea. Ou seja, décadas antes que o indivíduo tenha uma fratura, eu já consigo identificar se houve uma redução na densidade do osso daquele indivíduo. E se essa densidade estiver significativamente reduzida, eu já posso intervir com medicação. Então, E tem uma idade certa para fazer esse exame, que já pode então, fazer? o ideal, veja só, como há uma questão do ponto de vista de idade e risco da doença, todas as pessoas, todas as mulheres acima de 65 anos deveriam fazer. Todos os homens a partir de 70 deveriam fazer, mesmo que não sintam nada. Agora, naqueles indivíduos abaixo de 65 anos, as mulheres abaixo de 65 ou os homens abaixo de 70, se eles tiverem algum fator de risco, que é história familiar de osteoporose, baixo peso, se ele fuma, se ele bebe, se ele tem doenças que estão associadas à osteoporose, nós podemos antecipar a realização desse exame, né? Então, ou seja, com essas duas ferramentas, nós conseguimos identificar, anos antes que a fratura aconteça, quais são aqueles indivíduos que têm alto risco para ter fratura. O grande desafio hoje na medicina moderna é tentar identificar, antes da ocorrência das complicações, quais são aqueles indivíduos que têm um risco alto para apresentar fraturas, por exemplo, no caso da osteoporose, e atuar de forma adequada a esse risco para evitar essas complicações. Agora, a osteoporose também apresenta sintomas que o paciente, o indivíduo pode já começar a desconfiar? Então, essa pergunta é muito importante. Um dos grandes desafios no tratamento, no diagnóstico da osteoporose, é porque até que aconteça a fratura, na maioria esmagadora das vezes, os indivíduos não vão ter nenhum sintoma. A osteoporose não está associada a dor, a desconforto. Muitos pacientes nos procuram dizendo, doutor, eu estou preocupado com a osteoporose porque eu estou tendo dor. Na verdade, a dor tem vários outros motivos, mas a osteoporose raramente é uma delas. Nós vamos ter dor naqueles casos que os pacientes apresentam fratura, né? Então, esse é o grande desafio. É por isso que nós temos que estar atentos, usando o Frax, por exemplo, para ver se o paciente não tem fatores de risco, ou fazendo a densitometria mesmo naqueles pacientes que têm sintomas, para poder identificar quais têm a doença ou têm alto risco de ter a fratura, né? Então, esse é um detalhe que nós precisamos chamar a atenção, né? Não espere a dor para fazer diagnóstico de osteoporose. Mesmo sem dor, ela pode estar presente e, às vezes, a primeira manifestação, na verdade, em 75% das vezes, os indivíduos descobrem que têm osteoporose depois que eles têm a primeira fratura. Nós queremos mudar esse cenário, mas, para isso, nós precisamos de informação, que o paciente tenha uma avaliação prévia com o Frax ou com a densitometria para nós identificarmos precocemente esses indivíduos. Agora, doutor, existem áreas do corpo que são mais sensíveis, mais frágeis e que a osteoporose pode atacar de forma mais eficaz? De uma maneira assim, bastante ampla, a osteoporose é uma doença que nós chamamos de sistêmica, ela acomete todo o esqueleto. Mas nós sabemos que o risco de fratura não é igual em todas as partes do nosso corpo. Aquelas partes do nosso corpo que sustentam carga, como a nossa coluna, o nosso fêmur, tem mais chance de apresentar fratura. Aquelas áreas também que são mais acometidas quando os indivíduos caem, quando eles têm queda, né? O próprio fêmur, o braço, a costela, essas áreas também são muito frequentes apresentarem fraturas. E o que é importante é que essas fraturas acontecem com um trauma muito pequeno. Eu não preciso de um trauma muito grande para que o indivíduo com osteoporose quebre, né?
O simples fato de cair da própria altura, por exemplo, pode ser o fator desencadeante para que esse indivíduo tenha uma fratura se o osso dele está menos resistente, né? Doutor, falamos muito sobre a questão da osteoporose, prevenção. Agora, uma vez diagnosticada a doença, como é que é o tratamento? Felizmente, nós temos à nossa disposição hoje várias opções para tratar a osteoporose e evitar ou reduzir dramaticamente a chance que os nossos pacientes tenham fratura. Nós podemos agrupar os tratamentos para osteoporose em dois grandes grupos. Um grupo é um grupo de medicamentos que diminuem a reabsorção óssea, ou o saque da conta óssea. Lembra que eu comparei o osso com uma conta de banco, que tem cálcio lá dentro? E uma das formas de você evitar que a sua conta diminua é reduzindo os saques. Então, nós temos um grupo grande de medicamentos que reduz o saque da conta. São chamados medicamentos antirreabsortivos. São bastante eficazes e reduzem em 30% até 50%, 60% a ocorrência das fraturas por osteoporose. Por outro lado, nós temos um outro grupo de medicamentos que faz a depósito na conta. São as medicações que nós chamamos de formadoras. Essas medicações são importantes também, porque em muitos indivíduos, quando o diagnóstico é feito, infelizmente, já estão com um saldo ósseo muito pequeno, já estão apresentando fratura muitas das vezes. Então, essas medicações levam à formação, a depósito no osso, e são indicados para indivíduos com mais alto risco, né? Agora, recentemente, a Anvisa liberou um novo medicamento que promete aí ser revolucionário no tratamento contra a osteoporose. Como é que é? Qual a expectativa que a gente pode ter em relação a esse novo tratamento? Nós avançamos bastante e chegamos num ponto que nós ansiávamos há bastante tempo. Nós temos à nossa disposição agora, vamos ter no Brasil, a Anvisa aprovou, uma medicação que pela primeira vez consegue fazer os dois efeitos. Lembra que eu disse que tinha medicamentos que evitavam o saque e medicamentos que formavam? Esse medicamento, o romosozumab, pela primeira vez nós temos uma droga que é capaz de evitar os saques e fazer depósitos significativos no osso. Tanto é que, quando comparado com outros medicamentos, ele tem um efeito em termos de ganho de massa óssea significativamente superior. Então, é uma medicação que promete revolucionar o tratamento daqueles indivíduos de muito alto risco, indivíduos que têm a massa óssea muito baixa, que já apresentam muitas fraturas, aqueles pacientes que já usaram os outros medicamentos e que tiveram falha de tratamento. Então, ou seja, é a luz no fundo do túnel que chegou para que nós pudéssemos oferecer para os pacientes de muito alto risco uma opção realmente que pudesse atender a causa da osteoporose. A osteoporose é reabsorver muito osso e formar pouco. Agora nós vamos parar de sacar e vamos depositar no osso. Isso certamente vai nos ajudar a reduzir de forma significante o risco e a carga dessa doença para as pessoas. Doutor, e o sistema público brasileiro está preparado para combater, para lidar com a osteoporose? Então, essa é pelo menos essa é uma boa notícia para o brasileiro, né? O SUS tem uma política de incorporação dessas medicações, né? Tanto medicações que evitam a perda, medicações que formam osso. A nossa grande expectativa é que também essa medicação possa ser incorporada ao rol de medicamentos que o SUS oferece, né? Nós temos a possibilidade de fazer um diagnóstico pela densitometria, pelo Frax no SUS, e temos a possibilidade de oferecer também esses medicamentos, inclusive o romosozumab, essa medicação. A ideia é que haja incorporação dessa medicação também dentro do rol do SUS, para que todo brasileiro que tenha formas muito graves de osteoporose possa ter acesso também a essa medicação. E, estatisticamente falando, como é que o senhor acha, como é que o senhor avalia que está a população brasileira hoje em relação à doença? Então, nós já sabemos que no Brasil, né, você já mencionou os números, mais de 10 milhões de pessoas têm osteoporose. Isso nós contamos a osteoporose com as mulheres, são os mais comuns. Esse número com os homens hoje já é um pouco maior, né? Ou seja, nós temos um grande desafio, e o problema é que, com a expectativa de vida aumentada, esse número deve, no mínimo, dobrar até 2030, 2050. Então, nós temos que realmente fazer diagnóstico precoce, tratar as formas iniciais e poder oferecer para aquelas pacientes muito graves as opções corretas, para que a gente realmente possa evitar todas as consequências dessa doença. Nós temos um desafio, mas eu acho que eu sou bastante otimista que o Brasil está numa situação positiva para enfrentar mais essa batalha.
Agora, doutor, não tem como a gente não mencionar e não falar sobre a questão da pandemia e principalmente com o isolamento. Sim. Como conseguir pegar sol, como conseguir fazer exercício físico, principalmente a questão dos pacientes idosos, que é o grupo de risco, são do grupo de risco, como conseguir superar mais esse desafio no isolamento? Tem alguma dica que o senhor possa dar para fazer esse tratamento caseiro? Não, e veja só, obviamente que a pandemia traz uma série de limitações e desafios, né? O sistema está tentando se adequar a isso, telemedicina, nós temos um programa na Universidade Federal do Espírito Santo, onde nós fazemos telemedicina para que para o paciente em casa possa ter acesso a consultas, a informação, ou seja, nós temos que nos adaptar a isso, né? É muito importante para aqueles pacientes que estão em tratamento, que o tratamento não seja interrompido na medida do possível, que tenha sempre alguém que possa ter acesso ao serviço público, quando for o caso, ou nas farmácias, para poder comprar a medicação, para obter no serviço público. Obviamente que tentar manter o máximo possível uma dieta regular, saudável, a prática de exercícios em casa são importantes, mesmo que eu não consiga fazer o que eu fazia exatamente antes da pandemia por causa do isolamento social, mas se manter ativo é muito importante nesse momento, né? Mais do que nunca, nós seres humanos temos que exercitar toda a nossa capacidade de adaptação, mas nós acreditamos que é possível também, como nós estamos vencendo o coronavírus, e realmente também essa questão da osteoporose, nós podemos avançar mesmo em momentos tão desafiadores como a gente está vivendo. Bom, doutor, então, para finalizar nosso programa, eu queria que o senhor deixasse, então, qual é a principal medida, qual é o principal foco para quem tem a doença, para evitar a doença, qual é a mensagem que o senhor deixa final? Olha, a osteoporose é um desafio no mundo inteiro e no nosso país não é menor. Então, é muito importante que sempre que você tiver contato com um profissional de saúde, de qualquer área, converse com ele sobre a osteoporose. Nos serviços adequados, isso vai ser feito proativamente pelo profissional de saúde. Mas, principalmente, se você é mulher na pós-menopausa ou homem depois dos 50 anos, para qualquer profissional de saúde que você for, toque no assunto de osteoporose. É uma doença silenciosa que às vezes nós não temos como perceber por nós mesmos e que esse profissional pode, com coisas muito simples, identificar se você é do grupo de risco, porque hoje nós temos todos os recursos para minimizar muito as consequências da osteoporose. Então, o que vai vencer essa epidemia de osteoporose e fraturas é exatamente o paciente mais bem informado, buscando informação para identificar se ele está ou não no grupo de risco dessa doença. Nós temos um site, é só colocar lá em qualquer navegador, abraço com dois S's, abraço é com dois S, não é abraço com C cedilha, não está errado, esse é o nome da associação. E você vai ser direcionado a uma série de conteúdos, vídeos, podcasts que explicam com muito detalhe o que é a doença, como se prevenir, médicos e sistema de saúde perto de você. Use essa ferramenta que certamente vai ser um canal de informação muito valioso para que nós possamos combater adequadamente a osteoporose. Doutor Benhur Albergaria, obrigado pela participação, o programa foi ótimo, falando sobre osteoporose, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, foi um privilégio estar aqui com vocês e vamos juntos vencer mais esse desafio que é a osteoporose. Aí, doutor, obrigado. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.